Hoje em dia, se eu espirrar no chão, vai ser considerado arte. Essa é outra frase que eu já ouvi de pessoas da internet reclamando da arte contemporânea ou arte conceitual, que não é muito diferente uma da outra. As pessoas têm tanta repulsa desse tipo de arte que hoje em dia virou até piada, que tudo que é meio estranho as pessoas falam conceitual, como se fosse uma arte conceitual. Mesmo tendo artes conceituais e artes contemporâneas bem interessantes, bem conceitual e bem experimental. Esse vídeo vai ser defendendo a arte conceitual, mas eu confesso que a arte conceitual é um estilo de arte bem mais fácil do que, por exemplo, o surrealismo, o realismo, renascentista ou tipos de quadros que são considerados verdadeiras artes. E também tem algumas artes conceituais que eu não entendi. Um exemplo foi quando eu pesquisei arte conceitual no Google Imagens e apareceu várias imagens de uma Coca-Cola cheia, outra meio cheia e outra totalmente vazia. Eu sinceramente não entendi isso, a proposta dessas imagens, mas tudo bem. Eu sinceramente não sei se isso é verdade, mas dá pra perceber que a arte conceitual é bastante inspirada tanto na proposta e até no estilo de arte contemporânea. Tanto que antigamente eu não sabia a diferença, pois eu nunca estudei história da arte. E essa inspiração é até que bem fácil de se perceber. Vamos comparar a imagem contemporânea 1 e a imagem conceitual 1. Eu só coloquei esses títulos porque foi a maneira que eu decidi ele salvar no meu computador para depois editar, então é melhor falar desse jeito, tá? Os dois têm várias cores juntas. A arte contemporânea, a imagem 1, por algum motivo me passa uma vibe mais de criatividade, uma vibe mais alegre. Por que disso? Bom, é porque tem uma criança e um piano no mesmo sala cheia de cores. Para mim essa arte representa a cabeça de uma criança cheia de cores e criatividade. Agora a arte conceitual me passa mais uma vibe mais crítica social e uma vibe mais melancólica, para mim pelo menos. Para mim esses rabiscos coloridos em um círculo concentrado significa o caos e o motivo de tudo estar concentrado em um círculo. Esse círculo representaria a Terra. Eu não deveria ter falado isso, pois para mim o divertimento de um quadro é ficar orando e imaginando uma história para aquele quadro. Não todo tipo de quadro, pois existem quadros que é só para decoração. Mas, por exemplo, um quadro de um museu ou um quadro da internet, por exemplo. E quando eu falo a minha interpretação ou eu ouço a interpretação de alguém, eu não consigo mais ver outra coisa, só consigo ver aquilo, pois acontece o famoso viés de confirmação. E esse negócio de que a arte contemporânea é mais alegre e a arte conceitual é mais melancólica parece uma característica do estilo de arte. Eu não sei disso, pois como parece uma característica do estilo de arte. Eu não sei disso, pois como eu disse, eu não estudei história da arte. Como tudo que é novo, a arte conceitual e a arte contemporânea é odiado. Tá, mas por quê? Bom, é meio óbvio. O motivo é que é um estilo de arte muito simples. Praticamente todos os movimentos de artes que temos têm pelo menos um pouquinho de realidade. É um pouquinho identificável. Você consegue ver um pouquinho de realidade naquilo. Romantismo, realismo, surrealismo, renascentismo, neoclassicismo, arte urbana, maneirismo, cubismo, expressionismo, arte moderna, fauvismo, figuritismo, barroco, impressionismo, pós-impressionismo. Ai, finalmente eu consegui. Finalmente consegui falar 15 movimentos de arte sem errar nenhum nome. Eu acho, pelo menos. Tá, vamos voltar ao Arthur sério. Todos esses movimentos de artes que eu falei aqui são pelo menos um pouquinho parecidos com a realidade, nem que seja um mínimo parecido com a realidade. Agora, as pessoas acham que quadros ou artes assim que não tem um sentido aparente ou que não tem nada a ver com a realidade, assim, só são várias formas ou linhas jogadas ou várias cores pra lá e pra cá, não são arte de verdade, assim, uma arte preguiçosa. 3. Por que devemos gostar de arte conceitual ou arte contemporânea? Para mim, esse é o meu motivo. Para vocês, talvez seja um outro. Cada um tem um motivo para gostar de algum tipo de arte. Talvez represente a si mesmo, sabe? Esse tipo de coisa, assim.
Como eu disse, o que eu gosto de quadros é ficar tentando criar uma história, tentar achar um significado para você, se colocar naquele quadro e tentar achar uma forma que aquele quadro te represente, de aquele quadro que você se identifique. Um exemplo foi a comparação que eu fiz no início do vídeo, que eu comparei o primeiro quadro da arte contemporânea como uma mente criativa de uma criança e a outra como um mundo cheio de caos e raiva. Mas naquele momento que você estivesse vendo aqueles quadros, vocês talvez tenham tentado encontrar sua própria interpretação. Mas eu acho que quadros realistas ou quadros que parecem um pouco mais com a realidade, eu acho que perde um pouco da graça de tentar achar um significado daquele quadro e tentar criar uma história e se colocar naquele quadro. Não que eu não goste de quadros reais, assim, que parecem bastante com a realidade. Na verdade, eu gosto até que bastante disso. Só que eu acho que não é pra tentar achar uma interpretação, é mais pra você apreciar o talento do pintor. E eu não gosto tanto disso, eu acho meio chato. Eu gosto de tentar criar uma história para aquele quadro e tentar se colocar naquele quadro e tentar achar um significado para resolver algum problema da sua vida ou alguma coisa assim. Tem alguns quadros que você vê que você chega até a ficar inspirado porque passa uma mensagem, pelo menos para você, que você gostou tanto que você quer tentar fazer aquela mensagem. Tipo, um quadro que representa a bondade, aí você tenta fazer uma bondade no outro dia, ou sei lá, eu sei que isso não acontece, mas é bonito pensar desse jeito. Um ótimo exemplo de ver uma pessoa olhando o quadro e tentando achar um significado para si mesmo desse quadro é um episódio de BoJack Horseman, onde eles têm que invadir um museu que tem uma réplica exata da Casa Blanca para eles fazerem uma cena em um filme. E é claro que o BoJack pediu a ajuda da Princesa Carolina. Se você não conhece esse desenho, você não vai entender nada, mas é essa personagem aqui. E aí essa princesa Caroline, ela estava querendo uma vida mais simples para ela poder ver os seus episódios de uma série que eu esqueci o nome. Bom, ela foi ajudar o BoJack como sempre para invadir o museu e aí ela encontrou um quadro de uma casinha simples em uma fazenda simples e ela estava numa fase meio conturbada, querendo uma vida simples para assistir suas séries, como eu falei. E aí ela imaginou ela naquele quadro. Ela imaginou ela tendo uma vida simples, uma fazenda simples. E depois de um tempo ela ficou imaginando ela naquele lugar lá. E ela viu que ela ficou entediada. E finalmente ela achou um significado para aquele quadro. Que o significado para ela é que aquela vida não era para ela. Que ela gostava de uma vida animada, de festas, de passeios e até de invadir lugares. E depois disso que ela percebeu o seu próprio significado para aquele quadro, ela respirou e foi embora. Conclusão, para mim, eu acho que arte e quadros, principalmente, você tem que interpretar. Por isso que às vezes eu gosto de alguns filmes que não tem, que é um final aberto, que você decide qual é o final para aquela história. Eu sei que parece meio preguiçoso, o roteirista não quis ou o diretor não quis criar um final, mas eu gosto disso. E a arte conceitual eleva isso ao máximo, porque é tudo meio estranho, é tudo meio desconexo com a realidade, então você tem que criar uma própria história para aquilo e você tem que tentar criar um significado e achar o seu significado para aquele quadro. E todo mundo tem um significado diferente. Bom, esse foi o vídeo. Esse foi os motivos que talvez você deva gostar de arte conceitual. E até a próxima. Tchau.